Bem-vindos ao Blazercast da Vidence Medical. Meu nome é Clarissa Bravin, sou coordenadora de marketing da Vidence. Hoje o tema é Mulheres Incríveis em Qualquer Idade. E para falar sobre isso, trouxe hoje uma mulher incrível, a doutora Adriana Orsesi. Bem-vinda, doutora. Prazer estar aqui hoje com vocês, falando prazer é todo nosso. De um tema tão bom, né? Sim, muito prazer. Para apresentar a doutora Adriana Orsesi, eu vou precisar de uma colinha, porque o currículo aqui é extenso, né, doutora? Doutora Adriana Orsesi, que é médica ginecologista e obstetra, é professora livre docente em ginecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, membro do Comitê de Climatério da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, médica especialista em menopausa pela Sociedade Norte-Americana de Climatério, presidente da comissão especializada em osteoporose da Febrasgo e sócia proprietária da clínica Adriana Orsesi, que fica em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Obrigada, doutora, pela sua presença. Eu vi que você tem como linha de pesquisa, principalmente os temas, os aspectos biopsicossociais do climatério, né? Uhum. Primeiro, acho que para o pessoal que está nos ouvindo, assim, qual que é a diferença, doutora, de climatério e menopausa, né? A gente ouve muito falar de menopausa, mas qual que é a diferença entre esses dois termos? É muito importante essa pergunta. E, Clarissa, eu queria dizer que o prazer é meu, ainda mais para falar sobre esse tema. Dizem que a vida é feita de marcos e a menopausa, com certeza, é um marco marcante. Ou seja, ninguém passa por ela sem ter algumas repercussões. E é importante que todos tenham a dimensão desse impacto para que tenham uma boa qualidade de vida. A diferença é o seguinte: a menopausa é um evento, é um marco, é o fenômeno da última menstruação. E isso a gente tem um diagnóstico retrospectivo, porque a gente só fala que foi a última menstruação depois de 12 meses ela ficando sem menstruar. Então, é um marco. É igual a menina quando tem a primeira menstruação, a menarca. Então, a menarca é a primeira menstruação, menopausa vai ser a última. Climatério não. Climatério é um período inteirinho. É o período que é a transição entre a vida reprodutiva, quando os ovários ainda estão produzindo os hormônios, ela está tendo ovulação, ela tem a chance de engravidar, para o período não reprodutivo. Então, é um período longo em que vários sintomas, sinais vão estar presentes. Então, fazendo uma analogia, do jeito que a adolescência é o período da infância até a vida reprodutiva, o climatério é o final dessa vida reprodutiva até entrar na senilidade, ou seja, após os 65 anos de idade. Então, climatério é um período inteiro, menopausa é um marco. Só que é importante salientar, Clarissa, que por uso é muito habitual no mundo inteiro a gente referir a menopausa como climatério. Então, vira e mexe, a gente vai ver em reportagens, até mesmo em publicações, na mídia, se referir à menopausa como um climatério. Mas dá para entender perfeitamente do que se fala, que é o período inteiro. Está se referindo ao período e não ao acontecimento em si, né? Exatamente. Certo. E, doutora, quais são os impactos, né, do climatério na saúde da mulher? Isso, cada vez mais se estuda muito. Por quê? Por causa da longevidade. Se a gente pensar que há pouco tempo atrás, na década de 40, a expectativa de vida não passava de 45 anos. Mas ao grande avanço da ciência, o que foi ocorrendo? A nossa expectativa de vida foi aumentando. Tanto que agora o Brasil é um país que tem uma expectativa de vida de 76 anos. E sabendo que a menopausa ocorre aos 46, a mulher passa quase metade da vida dela sob os impactos da menopausa. E o que seriam isso? Os ovários, eles param a ovulação, a mulher não é mais fértil, mas também param a produção hormonal do estradiol, que é o hormônio feminino. E esse estradiol tem várias funções no corpo da mulher. Uma das primeiras coisas que ocorre é a parada da menstruação.
mas também vai ter o impacto dos sintomas vasomotores, que é a ação no sistema nervoso central, fazendo com que a mulher tenha as famosas ondas de calor, que muitas vezes pode ser severa, exatamente, e ainda impactam a vida da mulher em termos de não dormir bem, ficar com aquele suor intenso, o rubor facial, às vezes aumento da frequência cardíaca e uma tontura. E essa onda de calor, às vezes, quando ela vem, pode vir em qualquer horário, mesmo que ela esteja dormindo, por isso que ela fica acordando à noite. Então, ela acorda com a onda de calor, dura 3 minutos, aí ela tem o suor, passa meia hora, ela tem a sensação de frio. Então, fica aquela noite do cobre e descobre a noite inteira. Além desses fenômenos que a gente chama vasomotor, tem também os fenômenos psicoemocionais, que é altamente prevalente, não só na nossa população, mas no mundo inteiro. Então, que é a alteração do sono, aquela sensação, por não dormir bem, de fadiga no dia seguinte, uma irritabilidade, tanto, Clarissa, que insônia até método de tortura, né? Quando a gente não dorme bem, a paciência da gente no dia seguinte fica altamente afetada e, geralmente, essa irritabilidade são com as pessoas mais próximas, que geralmente a família, o marido também, tanto que o marido até espanta, nossa, mas você era tão divertida, tão tranquila, o que aconteceu, entendeu? Que é essa irritabilidade constante. Você sabe que a gente, que é médico e às vezes dá plantão, né? Dava plantão, tudo, o dia seguinte do plantão é aquele dia que é um dia mais lento, pesado, é um dia, né? Exatamente. Então, você imagine, Clarissa, ter isso todos os dias. Fora isso, nervosismo também. Algumas mulheres vão mais para o outro lado, um pouquinho de depressão. Às vezes a gente ouve muitas pacientes falarem assim para a gente, nossa, parece que minha vida ficou cinza. Ela era tão colorida, eu tinha ânimo em fazer alguma coisa. E agora está tudo muito sem graça. Que são esses sintomas psicoemocionais. Além disso, uns sintomas que afetam demais a vida da mulher, mas que é muito pouco falado. E, diferentemente das ondas de calor, que elas são mais intensas no começo e depois elas vão amenizando e desaparecem, esse outro sintoma não. Às vezes ele é silencioso no começo, mas ele vai agravando ao longo do tempo, que são os sintomas que a gente chama geniturinários, que afeta tanto a uretra, a bexiga, promovendo, por exemplo, urgência urinária. A bexiga está cheia, não dá tempo de chegar até o banheiro, a mulher acaba perdendo urina. Ou então, agrava aquela incontinência urinária de esforço, ou seja, perde urina quando tosse, ri, carrega peso. Ou tem aquela pior, que junta as duas coisas, que é a mista. Além disso, diminui a complacência da bexiga. Então, parece que a frequência urinária aumenta. Ardor para urinar. Às vezes, também uma questão que elas reclamam muito e é muito desagradável é aquela infecção urinária recorrente. Então, a síndrome geniturinária inclui esses sintomas urinários. E, Clarissa, para você ter uma ideia, isso é tão frequente que um estudo nosso de base populacional mostra que mulheres acima de 50 anos, mais de 30% a 50% têm esses sintomas. É muito prevalente. E tem também os sintomas na esfera genital, ou seja, na vulva e na vagina. O que acontece? Ela vai atrofiando, então vai diminuindo o comprimento da vagina, o diâmetro, a elasticidade, diminui a lubrificação. E isso a mulher sente como? Que fica mais ressecada, com ardor, com coceira, muitas vezes assim sendo ruim para ter atividade sexual, porque como não lubrifica e não tem elasticidade, tendo dor na relação. E isso impacta seriamente a questão da sexualidade. E é importante a gente falar que a sexualidade é um dos parâmetros de qualidade de vida. E é claro que não é tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo com grande intensidade. Pelo contrário, tem mulheres, Clarissa, que passam por essa transição com sintomas mais amenos. Outras, às vezes, têm o sintoma mais na esfera cognitiva, psicoemocional. Outras na esfera geniturinária. Então, isso é muito variável. É o que a gente sempre fala em aula. A menopausa é um fenômeno universal. Todas as mulheres que ultrapassam os 50 anos vão passar pela menopausa do jeito que a gente passou pela menarca. Mas o climatério é individualizado.
cada mulher tem uma experiência diferente. Eu vou ressaltar também que isso é o que a mulher sente, mas a gente, como profissional de saúde, a gente também se preocupa com as intercorrências a longo prazo, que seriam o quê? A perda da massa óssea, o risco da osteoporose e fratura. Aliás, lembrando que amanhã, 20 de outubro, é o Dia Internacional de Conscientização e Combate da Osteoporose, que também é altamente prevalente, inclusive no Brasil. As alterações cardiovasculares, então, mais risco para as doenças do coração, que é a maior causa de mortalidade. Então, eu sempre falo, do jeito que a menopausa chega trazendo às vezes, esses sintomas mais graves, menos graves, do hipoestrogenismo, que é a diminuição do hormônio, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Oportunidade para quê? Para a mulher se cuidar, para ela estar ciente. Por isso que esses programas são cada vez mais importantes. Para as mulheres que estão passando por isso, ou mesmo a população leiga, conhecer e saber que não é um bicho de 7 cabeças, que isso é uma oportunidade, porque tudo isso pode ser amenizado, revertido, para que a mulher tenha uma saúde plena ao longo da vida. Nossa, daria para fazer um episódio só dos sintomas, né? Sinais e sintomas do climatério, né? Tanta coisa, né? Afeta a gente dos pés à cabeça, sem deixar nada de fora, né? É verdade. Então, tanto o psicológico como todo o organismo, né? E é influenciado. Por isso que a gente fala que nós, ginecologistas, temos ideia da saúde global e integral da mulher. É bem isso que você falou. Quando a paciente vem no consultório, só fala assim pra gente: vim aqui para fazer meu preventivo. A gente já olha de cima e embaixo. Bom, eu posso melhorar isso, aquilo. Eu tenho que estar ciente se ela está em idade reprodutiva, qual é o preparo que eu vou fazer para ela engravidar. Se ela não quer engravidar, eu já tenho ideia de todos os métodos contraceptivos, critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. E quando ela chega no climatério, que é a minha linha de pesquisa, então esse assunto me encanta, eu já tenho, assim, tudo que ela pode sentir. E se ela não me fala, a gente pergunta, porque é como eu te falei, é um momento de oportunidade. Assim, engraçado, né? Quando a gente fala sobre menopausa, né, e é o termo mais utilizado, a gente pensa nos fogatos, né, nos famosos ondas de calores, e pele, a flacidez, a dificuldade de emagrecer, mas esses aspectos mais físicos, né, o que é mais visível, e não entende que tem toda, né, uma questão por trás disso, né? Sim, que leva à morbidade e à mortalidade. Sim. E além, né, disso, da morbidade e da mortalidade, também o quanto afeta, né, no psicológico da paciente. Sim, né? Então, altamente. Quanto isso muda, né, ali né, impacta na qualidade de vida, isso. né? E vira um ciclo, que é o seguinte: o que acontece? Nesse estudo epidemiológico que a gente fez na nossa região, que é um estudo grande de mulheres brasileiras, a gente vê que esses sintomas psicoemocionais e a saúde mental, ela é mais afetada que as ondas de calor. E isso vira um ciclo, né? Porque começa a insônia, a depressão, a ansiedade, afeta a sexualidade. E, por outro lado, a sexualidade é afetada pela depressão, pela ansiedade, pela insônia. E aí é um ciclo que não é um vicioso, exatamente. né? Uma coisa leva a outra e tudo acaba, né, se intensificando. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Tem um estudo nacional que foi publicado ano passado. Aí pegam todas as mulheres do Brasil. É um estudo grande, de mais de 200 mulheres. Você acredita que no Brasil, independente da classe social, 90% a 92% das mulheres procuram um serviço de saúde para tratar os sintomas do climatério? Eu fiquei muito feliz com isso, porque é o seguinte: do jeito que o sintoma é ruim, é o que eu te falei, é um momento de oportunidade. Elas realmente procuram um serviço médico. E é importante que os profissionais de saúde tenham essa visão super ampla. Isso atualmente, né, doutora? E, né, como que era antigamente? Assim, tinha essa busca? Eu acho que faltava, talvez, informação, né, das mulheres e, consequentemente, não tinha essa procura, né? Como você que está na ginecologia já... Quanto tem, doutora? 35 anos. 35 anos. Você sentiu a diferença ao longo dos anos?
Muito, Clarissa, porque a menopausa está sendo mais falada, a mídia está divulgando mais, então as artistas globais, né, estão falando sobre isso, então elas estão sendo estão sendo mais faladas, e com isso as mulheres se identificam e aí sim querem algum tratamento. E isso é muito bom, porque a medicina evoluiu muito em várias frentes de tratamento, que a gente possa dar a atenção para que ela não sofra com o hipoestrogenismo, que seria a decorrência hormonal da menopausa. E é interessante a gente ver o seguinte: antigamente era o seguinte, não tem o que fazer. Depois, na década de 70, 80, surgiu a terapia hormonal. Depois daquele estudo do ano 2000, a terapia hormonal foi posta em xeque. Entendeu? Aí se parou de usar, assim, de modo indiscriminado. Aí começaram os tratamentos não hormonais. E agora, cada vez mais, surgem mais estudos mostrando a eficácia e a segurança da terapia hormonal. Mas mesmo assim, Clarissa, tem muitas mulheres que ainda têm muito medo, muito tabu, e mesmo não tendo contraindicações, resolvem não usar. E é por isso que a medicina tem um arsenal gigantesco, farmacológico ou através de tecnologias para tratar esses sintomas na mulher que não queira usar hormônio. No nosso estudo, o que a gente viu que apenas 20% da população faz uso da terapia hormonal. O restante vai para os tratamentos não hormonais quando eles são necessários. 20% das que optam por não por utilizar hormônio no tratamento? 20%. 80% ou não quer ou não é recomendável porque ela tem sintomas muito leves. E, doutora, me conta um pouquinho mais, assim, como que é esse tratamento não hormonal, né? Quais são as opções de tratamento para quem realmente não tem indicação ou não quer, né, começar a reposição hormonal? E essa pergunta é muito interessante, porque nós estamos em outubro é outubro rosa, e a gente lembra que o câncer mais frequente no mundo inteiro, que é o câncer de mama. E o câncer de mama, 80% das mulheres têm o câncer de mama, que é o hormônio dependente. Então, realmente, elas têm contraindicação para o uso sistêmico da terapia hormonal. E tem outras mulheres, como eu falei, não querem utilizar por alguma outra razão. Então, a gente tem uma mensagem muito importante para falar. Não é porque ela não pode usar o tratamento, que seria o tratamento de primeira linha, que ela vai ficar sem assistência, muito pelo contrário. Só que aí a gente tem que tem que pôr compartimentos diferentes para cada sintoma. Então, se ela tem as ondas de calor, tem os medicamentos, os inibidores de captação de serotonina, os sedativos, os fitomedicamentos, e agora está sendo lançado um novo medicamento de ação em sistema nervoso central. Se ela tem os sintomas mais na questão do sono, a higiene do sono, a orientação, e na esfera genital, Clarissa, com a emancipação da mulher, com a mulher assim cada vez mais ciente da sua saúde sexual e o quanto isso é importante para a qualidade de vida, é onde mais se desenvolveram tratamentos não hormonais. Começam desde os lubrificantes, à base de água, os híbridos, os hidratantes, que também são ótimos aliados no tratamento, que são aqueles que têm os polímeros sintéticos, ou então os biológicos. Os biológicos todo mundo conhece, o famoso ácido hialurônico, que realmente tem poder de hidratação. Tem a fisioterapia pélvica, tem também os dilatadores vaginais, os devices, né? Também os vibradores, que muitas vezes é utilizado, é um aliado nosso para tratar principalmente sintomas de incontinência e também ligado à esfera sexual. E mais atualmente, a ginecologia está caminhando para o que a dermatologia, a oftalmologia, a ortopedia já está há 30 anos, que é o uso do laser. Então, o que a gente vê? Todas essas outras especialidades já têm o laser na sua especialidade há muitos anos, 30 anos ou mais. De 10 anos para cá, isso está sendo incorporado de forma lenta, gradual e progressiva
também na ginecologia. Muitas vezes para aquelas pacientes que realmente já tentaram tratamentos e não se adaptaram, ou o tratamento, quando é usado, ele é usado intravaginal. Muitas pacientes não se sentem confortáveis com isso, ou então um grande problema que a gente tem é da continuidade. O tratamento, por exemplo, tanto o hormônio como os hidratantes, lubrificantes, é uso vitalício. E às vezes as pacientes não querem ficar toda semana aplicando alguma coisinha pela questão da umidade, por irritação também, por fenômenos alérgicos. E isso fez com que o laser esteja cada vez mais difundido e cada vez mais utilizado. E mesmo no campo assim dos profissionais de saúde, a gente tem tido muitas publicações mostrando a eficácia, a segurança, a tolerabilidade e a satisfação da mulher que faz o tratamento, aliando ainda mais eficácia e mais saúde genital e urinária também. A gente tem que lembrar, para você ter uma ideia, incontinência urinária, no ranking dos piores sintomas que afetam as pessoas, ele está em número 3. O primeiro vem o Alzheimer, o segundo vem sequela de um derrame, do AVC, o terceiro, Clarice, é a incontinência urinária. Então, você imagine um tratamento não invasivo, que não precisa de anestesia, que pode ser feito em ambiente ambulatorial, trazer um benefício. Porque antigamente a mulher que perdia urina era o seguinte, ou vai para a cirurgia, ou então usa absorvente para o resto da vida, ou então não tem jeito. Entendeu? Então, a fisioterapia pélvica teve uma boa evolução, também melhorando, e uma coisa muito importante, conscientizando a mulher do próprio corpo, como ela pode ajudar no tratamento. E, mais recentemente, o laser, nos casos leves e moderados, tratando a incontinência de esforço, a de urgência e a mista. E, aliado a isso, o benefício do tratamento genital também. Tá. E já que, né, o nome do nosso podcast é Lasercast, né? Conta um pouquinho pra gente, doutora, como é que o laser atua, né? Como ele pode ajudar, o que acontece, né? Como atua e o que se espera, né? Dos resultados de um tratamento com laser na síndrome geniturinária da menopausa. Então, isso é uma questão muito importante, que as pacientes sempre perguntam, nossa, mas como que isso é feito, né? Então, o laser, ele evoluiu também bastante, né? O laser é um tratamento feito à base de luz e que aumenta a temperatura abaixo da mucosa, num plano mais profundo. Aumentando a temperatura, existe um aporte de produtos, de células e tudo que vai regenerar, trazendo aumento da vascularização, o que a gente chama de colagênese, aumento do colágeno, que traz essa firmeza maior, por isso que melhora a questão da incontinência. Melhora também a lubrificação, porque as camadas de células que ficam muito fininhas, muito delicadas, friáveis na menopausa, elas regeneram a ponto de ficar igual da mulher que não está na menopausa. É interessante a gente ver, quando a gente faz estudo clínico, que quando a gente colhe a título de pesquisa, claro, ninguém vai fazer isso na prática clínica, a biópsia antes do tratamento e depois, para você ver a eficácia depois do tratamento, se você olha as biópsias e apenas com 120 dias. Imagine você tratar uma condição crônica e que melhora em 120 dias. Dá a impressão que trocou até a paciente, trocou a lâmina, porque volta a ter aquele trofismo. O número de células aumentam, a lubrificação, a umidade aumenta, a vacuolização, ou seja, o quanto aquela célula está hidratada, também é nítido a gente ver, aumenta vaso sanguíneo, então aquele tecido fica mais nutrido, mais oxigenado, aumenta a quantidade de inervação, o que muitas vezes melhora a resposta sexual. Quando se estuda laser, a gente estuda 3 parâmetros: a melhora da dor, né? A melhora genital, a melhora urinária e a melhora também nos aspectos ligados à sexualidade. Por quê? Tendo mais inervação, quando elas são tocadas ou aquela sensação de propriocepção, é muito melhor a resposta sexual. Então, não foi pensado para isso, mas de tanto a gente ver essa questão nas pacientes tratadas, é que se deu atenção para estudar a inervação.
E isso é algo que tem nos surpreendido. E, além de tudo, aquele colágeno que redensifica e tira a flacidez. A longo prazo, muito provavelmente, evita também o prolapso genital. Então, ele age não só na superfície, mas na profundidade, nesse tecido que a gente chama de conjuntivo subdérmico. E os lasers, principalmente o de erbium, que é um laser não ablativo, por que ele traz menos efeitos colaterais? Porque ele não atinge a superfície. Então, a superfície fica íntegra e a ação dele é na profundidade. Tanto que a mulher, 5 dias ou até menos, depois que fez a sessão de laser, pode voltar a ter atividade sexual sem referir esses desconfortos. Você sabe que no consultório, quase todos os procedimentos que a gente faz, assim, de colocar um DIU, colocar um implante para contracepção, ou mesmo quando a gente tira uma pintinha, alguma coisa, sempre a gente liga no dia seguinte para saber como elas estão. E é engraçado que, quando a gente liga, quando elas fazem a sessão de laser, a doutora Adriana quer saber como a senhora está. Eu estou ótima, eu estou plena, e até agradece. Então, sempre é uma coisa, Clarissa, que a gente tem o follow-up, como pesquisadora, não poderia ser diferente, né? Sempre a gente quer saber como elas estão. E também eu gosto, quando a gente termina o tratamento, que são 3 sessões, eu peço para ela voltar depois de uns 45 dias para saber como foi. E a satisfação delas é o que mais tem me surpreendido. E é interessante que muitas vezes, quando elas voltam, vem o marido junto. E o marido, ele fica assim tão feliz, porque é muito ruim você ver a sua parceira sexual, uma parceira de vida, que vocês tinham um ótimo relacionamento, estar sofrendo. E muitas vezes eles são impactados. Tem até um urologista que quando a gente dá aula junto, que ele mostra o lado masculino. O que a gente vê é que os homens, eles querem saber da síndrome geniturinária da menopausa, eles se preocupam com as mulheres, e isso também acaba afetando a vida sexual deles. Então, por exemplo, se ele sente que a mulher está com dor, ele quer acabar a relação logo. Então, eles podem evoluir para uma ejaculação precoce. Ou então, aqueles que tentam uma relação sexual e está tão assim atrófico, não consegue uma penetração, acaba até tendo uma certa dificuldade na ereção. E, no fim, o que acontece? Acabam se distanciando, parando o relacionamento sexual, e futuramente aquela falta de intimidade pode até afetar a vida do casal, sem ser a parte sexual só envolvida. Então, eles ficam tão felizes delas estarem recuperando, ou muitas vezes tendo essa plenitude da sexualidade do jeito que era antes, que eles vêm nessa consulta. Doutora, ficou tudo ótimo, nós estamos fazendo até uma viagem, e nossa, para comemorar e tudo. E é claro que isso afeta o bem-estar mental também, né, da saúde mental. Então, é uma satisfação para a gente, como médico, ver toda essa evolução que existiu com cada marco do lançamento ou de estudos cada vez mais robustos para mostrar o quanto essas tecnologias vieram também para a área da ginecologia. Muito legal, doutora. Tanta coisa, né? Uma imensidão, que a medicina Clarissa pode fazer. E, doutora, se fosse para resumir, assim, e traduzir todos os benefícios de um tratamento bem indicado, né? Bem realizado, o que a mulher vai ter de benefício, o que ela vai sentir de benefício mesmo no dia a dia, assim, na vida real? O benefício específico, a gente falando do laser no tratamento da síndrome geniturinária. O que a gente vê? Todo tratamento tem que ser individualizado. Sempre, quando a gente vai fazer um tratamento laser, a gente oferece todas as opções que existem. Do hormônio, do lubrificante, também do hidratante e das terapias fisioterápicas e do laser. O que a gente vê é que essa assistência global faz toda a diferença para a mulher ter esse poder de escolha. E muitas vezes a gente associa os tratamentos também, principalmente no pós-laser, que eu gosto de deixar ácido hialurônico. Agora está saindo uma publicação muito interessante, o quanto isso passa a ser um coadjuvante importante. Mas, resumindo, a melhora, assim, eu estou falando em
em evidência de estudos que estão publicados até o momento. Na parte ginecológica, melhora o trofismo, por exemplo, a elasticidade das células. A lubrificação diminui a dor ou até cessa completamente a dor na relação sexual. E, com isso, acontece o quê? Você restaura a flora vaginal que ela tinha antes, porque ela tem mais camadas celulares. Voltando àquela flora normal, aí vai ter impacto também na questão urinária, porque diminui as infecções urinárias recorrentes. Tendo mais colágeno para dar mais firmeza para a parte da uretra e da bexiga, diminui as incontinências urinárias, o que tem impacto direto na qualidade de vida. E ainda tem essa resposta sexual ligada à propriocepção, o fato dela ser tocada e ter aquela maior sensibilidade. Também melhora essa resposta sexual. Você sabe que outro dia teve até um caso muito interessante de uma paciente que ela é muito amiga pessoal também. Aliás, ela era muito mais amiga antes, até no tempo que eu fazia faculdade. E depois, é claro, virou minha paciente, que eu gosto demais. Ela estava na menopausa há vários anos, fazia terapia hormonal sistêmica. E daí ela falou, mas a parte genital não está legal, mas eu não gosto de usar nada intravaginal, eu vou querer fazer o laser. Aí a gente fez as sessões do laser. Quando ela veio pela terceira sessão, ela brincou comigo, Adriana, eu não lembrava mais o quanto era tão bom. Eu falei, tão bom o quê? A relação sexual. Parece que a gente vai diminuindo a sensibilidade com o tempo e a gente vai achando que é assim mesmo. Com essa melhora, ficou muito bom. Eu lembrei como eu era antes. Então, é uma coisa assim que, para a gente que é médico e vê essa melhora, não existe satisfação melhor, né? Então, a gente pode esperar a melhora nesses 3 quesitos. Mas também, Clarissa, tem que lembrar que você melhorando todos esses sintomas, o efeito na parte psicoemocional dessa paciente, claro que vai ser muito melhor, né? Você sabe que é interessante, aí falando a experiência pessoal do consultório, as pacientes, quando elas voltam para as outras sessões, elas voltam diferentes, parece que elas estão mais alegres. Algumas estão de lingerie nova, que fazem questão de mostrar para a gente. Então, você vê, parece que restaura realmente a autoestima, a autoimagem corporal, a autoconfiança, a satisfação com ela mesma. Que bacana, tanta coisa, né? E olha como impacta, né, na vida, e é perceptível até, né, na forma como a mulher se veste, se comporta, né? Enfim, muito importante. E se fosse para deixar uma mensagem para as mulheres que estão, né, no climatério ou estão próximo a ele, qual mensagem você deixaria para elas, doutora? Olha, falar que realmente a menopausa é universal e a gente tem o benefício de passar por ela. Porque a gente está vivo. Pensa que na década de 40, a gente morria aos 40 anos de idade, nem tinha o benefício de chegar na menopausa. E hoje já é possível conviver bem com ela, né? Hoje a gente vive metade da nossa vida depois da menopausa. Então, é o benefício de você estar vivendo muito e de ter longevidade. A longevidade tem que ser com saúde. A gente tem que dar vida, né, aos anos que a gente vai ter depois da menopausa, é claro, e manter isso de forma plena. Então, as mulheres que estão passando da menopausa, por às vezes pior que possa ser, né, aquela sintomatologia que nós mulheres passamos, tudo tem jeito. Ou seja, tudo tem jeito de melhorar. Aliás, ficar até melhor que era antes, né? Essa oportunidade que eu falei de se olhar, de se cuidar, procurar ajuda profissional especializada e que tudo seja feito dentro da medicina baseada em evidência. A gente estuda tanto, a gente pesquisa tanto para ter dados de qualidade, para também, Clarissa, o que a gente vê que é muito triste, não cair naqueles tratamentos mirabolantes que não é baseado em ciência e baseado talvez em algum outro interesse. Então, procurar assim, profissionais especializados e fazerem tratamentos que a ciência está mostrando ou já mostrou que tem segurança e eficácia. Sempre todo tratamento só é bom quando ele é específico para aquilo que a mulher precisa,
por aquilo que o paciente muitas vezes quer. A expectativa do paciente com o tratamento é que a gente individualiza. Além disso, o que for mais eficaz, com mínimos riscos e que cause também a melhor tolerância, quase mínimos efeitos ou potenciais efeitos colaterais. Então, é a mensagem que eu deixo para todas que estão nos assistindo, os maridos também, né, porque eles são impactados também na qualidade de vida, procurar uma assistência para que ela seja tratada da melhor forma possível. Muito bom, doutora. Sempre muito bom conversar com você. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Quanto dá para se ter uma vida normal, né? Mesmo após a menopausa. Com e certeza. Conviver com isso, né? Por tantos anos, né? Uhum. E muito obrigada pela sua presença. Para quem quiser te acompanhar ou saber mais do seu trabalho, pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais e também para quem tem acesso às publicações científicas, a gente publica tanto no Brasil como fora do Brasil. Muitas dessas publicações são acessíveis, a gente sempre gosta também. Nós estamos concluindo agora, Clarice, eu tenho uma aluna de mestrado, que inclusive qualificou ontem, que mostrou dados populacionais de quanto a síndrome geniturinária, que é tudo que a gente falou hoje, é comum na nossa população. Afeta mais de 52% das mulheres acima dos 45 anos. E a gente está produzindo uma cartilha para as mulheres, para elas se identificarem nos sintomas. Então, isso também vai estar acessível para a mulher ler e ver se ela se identifica com aqueles sintomas e tudo que pode ser feito. Então, acompanhar sempre essas publicações que isso é uma verdade. O conhecimento é o poder de decidir, de compartilhar toda a decisão do seu tratamento. Então, é conhecer para poder se cuidar. Muito bom. E o Instagram é @clínica_Adriana_Orsesi. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Não esqueçam de seguir a Vida em Si nas redes sociais. E até o próximo episódio.